eu venho hoje com uma mensagem acerca desse tema que é muito interessante, que é ser e fazer discípulos. Perceba que todo mestre, ele precisa de seus discípulos, porque mestre só é mestre se possuir discípulos. E eu venho hoje com uma mensagem em meu coração, e eu peço que os irmãos neste momento abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no seu capítulo de número 2, versículo de número 41. Lucas 2, 41. Lucas 2, 41. Os que acharam, digam amém. Amém. Lucas 2, 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Pais de quem? Pais de Jesus. Sigamos o versículo 42. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria em companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre seus parentes e conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. 46. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo, interrogando-os. 47. E todos que os ouviam admiravam a sua inteligência e suas respostas. E quando o viram, maravilharam-se, dizendo-se. E disse sua mãe para Jesus: Meu filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que eu e o teu pai estávamos ansiosos te procurando. E ele lhe disse: Por que me procuravam? Não sabeis que me convém fazer a vontade do meu pai? 50. E eles não compreenderam as palavras que ele lhe dizia. Feche sua Bíblia, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento a tua palavra foi exposta, a tua palavra foi lida. Que o Senhor nesse momento possa também abrir os corações de cada ouvinte, seja no YouTube, seja numa live, seja os que estão aqui ouvindo presencialmente, para que a tua mensagem, para que a tua palavra possa penetrar e fazer mudança e nos tornar discípulos parecidos com o Senhor. É o que nós te pedimos, te agradecemos, no bendito nome de Jesus, amém. Irmãos, se faz necessário compreender algumas coisas acerca desse texto, porque o escritor Lucas, ele é muito detalhista, ele é muito rico em seus detalhes quando ele vai escrever essa carta. E Lucas, ele está preocupado com a ideia missiológica do evangelho. Então, nesse momento, Lucas, ele se preocupa em como os gentios vão conhecer o evangelho. Lucas está preocupado em qual vai ser a vitrine para o mundo, como o mundo vai conhecer o evangelho. Essa carta ela foi escrita provavelmente na Antioquia, que se encontra na Ásia, e o evangelho de Jesus Cristo na vida de Lucas mostra o amor de Deus para com a humanidade. Dada essa síntese acerca desse texto, podemos adentrar na mensagem. Lucas 2,41. Estamos tratando de um texto muito importante, porque trata de uma festa para os judeus. A Páscoa, ou no próprio hebraico Pesach, significa o momento na qual o povo judeu ele não participa mais sobre o jugo de escravidão do Egito. Então, a partir do momento que o povo não se tornou mais escravo do Egito, partindo da 10ª praga, que aconteceu no Egito, então o povo festeja como um modo de lembrar os feitos do Senhor, visto que havia conhecido anteriormente. E a título de curiosidade, a Páscoa durava 8 dias. Então perceba que existe uma distância entre a Galileia e Jerusalém.
A Galileia, onde estava Jesus Cristo, estava a 126 quilômetros de distância de Jerusalém. Mais ou menos, de acordo com o nosso Google Maps, dá um dia e 3 horas. E é nesse momento que Jesus Cristo, acredito eu, que ele já havia determinado uma rota a ser feita. Então, os irmãos podem perceber que a partir do versículo de número 41, se discorre uma história onde Jesus Cristo vai com seus pais para Jerusalém, para participar da Páscoa. Participando da Páscoa, perceba que a Páscoa acabou. Então seus pais retornam para Galileia. E o versículo de número 44 é muito enfático, porque ele diz que os pais de Jesus pensavam que ele ia voltar junto com eles. Então perceba que existe uma expectativa acerca de Jesus Cristo concernente aos seus pais. Os pais de Jesus Cristo pensaram que Jesus ia fazer uma coisa, mas ele fez outra. É muito interessante o modo como Jesus Cristo ele responde posteriormente aos seus pais, e nós vamos discorrer isso de modo mais devagar, para que os irmãos compreendam com totalidade. E a primeira coisa que eu percebo que Jesus Cristo ele faz naquele momento, ele quebra uma expectativa. Os pais de Jesus Cristo, eles tinham uma ideia sobre Jesus Cristo. Nós vamos passar lá 8 dias, festejaremos, voltaremos para casa. Só que perceba que é neste momento que existe um conflito entre aquilo que os pais de Jesus queriam e aquilo que o chamado de Jesus Cristo concedia para que ele fizesse. É como se nós estivéssemos em uma briga, na onde os meus pais carnais me dissessem uma coisa e meu chamado me dissesse outra. E eu imagino você nesse momento pensando, você que tem filho, você que é pai, imagina o seu filho de 12 anos ficar em um lugar na qual você já saiu de lá e você não tem a noção se ele comeu, se ele bebeu, se ele se machucou. E perceba que quando eles encontram Jesus Cristo, eles se encontram numa posição assim de aflição. É como se a Maria estivesse do lado de Jesus e falar: cara, você não vê que nós estávamos te procurando? Você não se compadece disso? Parece que a gente está te procurando e você não quer que nós te achemos. Mas Jesus Cristo dá uma resposta muito interessante: não me convém fazer a vontade do meu Pai. É por causa disso que Jesus Cristo permaneceu. As pessoas não compreenderam, muito menos José e Maria. José e Maria estavam tratando Jesus Cristo ainda como seu filho, mas Jesus Cristo já estava tratando os seus pais como progenitores. E aqui eu quero fazer uma grande diferença. Jesus Cristo fez o que fez. Jesus Cristo tomou a atitude que tomou, porque primeiro ele sabia quem ele era. Com clareza, nos seus 12 anos de idade, ele tinha a plena convicção daquilo que carregava, da verdade que tinha em si, e aquilo não poderia ser mudado. Não poderia ser mudado. E me cabe uma reflexão muito interessante: como alguém tão novo pode ter tanta convicção daquilo que carrega? Como alguém tão novo, tão despreparado acerca da idade? Jesus Cristo com 12 anos, tudo bem que na cultura judaica a partir dos 13 anos acontece o bar mitzvah, a pessoa já se torna um homem, já é responsável pelas suas coisas. Mas a pessoa com 12 anos já ter uma plena convicção da verdade que carrega, ao ponto de confrontar os seus pais com uma verdade. É porque nós muitas vezes não sabemos quem somos em Cristo, e por vezes nós damos ouvido à multidão e nós dizemos para nós mesmos: será que eu sou mesmo aquilo que Cristo diz que eu sou? A nossa relação com o próprio Cristo, ela não é tão intrínseca ao ponto de dizermos e negarmos tudo aquilo que estamos vendo para confiarmos naquilo que estamos apenas ouvindo. A base da nossa fé. A palavra do Senhor nos fala em João, capítulo de número 8, no seu versículo de número 14. João 8,14, é muito interessante essa passagem, porque ela trata de uma situação muito inusitada, na onde Jesus Cristo, no capítulo de número 7, ele está falando com Natanael e algumas outras pessoas, e existe um salto para o versículo de número 14, porque entre essas duas histórias existia a passagem da mulher adúltera.
e perguntou para Jesus: Jesus, quem você é? E Jesus Cristo responde: eu sou o que sou, porque eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. A base da nossa identidade, a primeira coisa que precisamos compreender acerca daquilo que Cristo colocou em nosso coração é, primeiro, saber da onde saímos. Se eu sei da onde eu saí, eu tenho a plena convicção do lugar para onde eu vou. E se nós não temos plena convicção sobre isso, é necessário entender que nós precisamos nos achegar à luz, porque nós estamos em um processo de ignorância. A Bíblia, ela é muito simbológica no sentido na onde você percebe as curas do Senhor Jesus Cristo. Adércio, é muito interessante que a Bíblia sempre trata de cura sobre cegos, cegos e mais cegos. Isso não só se trata de um mover de momento, como uma cura maravilhosa, mas quando Cristo diz eu sou a luz do mundo, Ele está dizendo eu vim trazer sabedoria onde está a ignorância. É nesse momento na qual Jesus Cristo Ele coloca sobre nós a luz do conhecimento acerca de, primeiro, daquilo que somos, degenerados, pecadores e falhos, mas ainda assim não merecedores da graça, mas por amor Ele se entregou naquela cruz do Calvário, e Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo, o Deus de amor manifesto, encarnado em Jesus Cristo. Ele escolheu dar o seu Filho em favor de muitos. Então, voltando para o capítulo número 2 de Lucas, Jesus Cristo, Ele tinha a plena convicção de quem Ele era, porque primeiro, Ele não deu ouvidos ao seu coração. É muito cômodo para nós hoje encaixar os planos de Deus às nossas vontades. Isso é um erro que por vezes eu já cometi bastante. O Senhor Deus, Ele nos dá ordens. O Senhor Deus, Ele nos concede um direcionamento. E nós por vezes nós não queremos seguir Ele em totalidade, nós queremos fracioná-lo, nós queremos viver a parte que é boa, a parte que é memorável. Então eu quero deixar um conselho para você nessa noite: não siga seu coração, porque por vezes você vai ser afetado pela circunstância e o momento vai determinar quem você é. Um exemplo muito grande disso é você olhar para Paulo no cárcere. Quem olhava Paulo no cárcere não conseguia enxergar Cristo na vida daquele homem, ao ponto dele dizer: carrego em mim as marcas de Cristo, em um cárcere, açoitado, quase morto. Dizer que a glória que seria revelada é maior do que tem nesse momento é loucura, é impossível, não tem nexo, não tem relação. Um homem está naquela situação e continuar adorando o Senhor, mas é porque Paulo também tinha muito claro quem ele era em Cristo. E nos cabe uma reflexão acerca disso. Ok, Mateus, tudo bem, você me disse que eu preciso ser quem Deus diz que eu sou, mas como eu posso saber minha verdadeira identidade? Para sabermos a nossa identidade, ela se encontra também no Evangelho de João, capítulo número 8, versículo número 14. A nossa identidade significa a soma de onde nós somos gerados, de onde nós saímos e para onde nós vamos. É a partir desse momento, é com essa reflexão que nós podemos entender aquilo que o Senhor tem para nós em nossa vida aqui nessa terra. E a primeira coisa que nós podemos entender é o sistema da filiação. Quem é o seu pai? Até o presente momento, quem tem sido o seu pai? Quem tem governado as tuas ações? Em nosso RG está escrito que eu sou filho de duas pessoas, um sexo masculino e um sexo feminino. Mas uma das coisas que nós esquecemos é que, Adércio, você nasceu de novo. Aquele RG que estava no seu, que está no seu celular, que está no seu bolso às vezes, não serve mais. Aquele RG não vale mais. Agora no seu RG celestial está escrito: o nome do seu pai é Deus, e você foi gerado no céu.
Existe uma nova identidade sobre você. O nosso maior erro hoje aqui nessa terra é ter um RG celestial com o nosso Pai escrito Deus e queremos viver como órfãos. É queremos ter as nossas próprias decisões. Eu quero que o Senhor me abençoe com os meus projetos. Eu quero que o Senhor fortaleça a minha vida. Nós não somos capazes de dizer: Deus, faça a tua vontade. É por isso que de diversas formas nós encontramos Deus se manifestando como Pai. É porque Ele não quer simplesmente um pedaço da sua vida. Ele não quer simplesmente a sua vida material, a tua vida espiritual. Ora, quando dá, se não der também amém. Não, Ele quer você por inteiro. Ele quer ter domínio sobre as tuas ações. Ele quer ter domínio sobre você. Deus não é um Deus de momentos. O amor se manifesta na convivência. É impossível dizer que amamos ao nosso Deus se não convivemos com Ele. Não passa de verdades da boca para fora. Temos que ter essa plena convicção. O amor do Senhor se manifesta na convivência com Ele. E é interessante que nós precisamos entender esse processo da origem, porque hoje é muito pregado a nós acerca daquilo que nós podemos fazer para nós mesmos. É muito simples para descobrir esse tipo de coisa. Às vezes até no nosso celular nós temos fotos mais nossas do que dos nossos irmãos. Existe um exemplo na qual eu aprendi num livro do escritor Douglas Gonçalves, que ele diz que de todos os rostos que eu vejo aqui nesse lugar, o único rosto que eu não vejo é o meu. Porque nós somos feitos para enxergar aquilo que é no outro. Eu fui feito para ser bênção na vida do Adélis, e o Adélis foi feito para ser bênção na minha vida. E a partir do momento que nós invertemos esta chave de eu vivo para mim, eu tenho minhas regras, eu vivo do jeito que vivo, eu faço e acontece, nós percebemos que o amor de Deus não está. Porque o amor de Deus se manifesta nas mínimas coisas, onde Jesus Cristo diz para nós: amai-vos uns aos outros. É tão simples, passa tão batido às vezes. E percebe que Jesus Cristo, Ele não se preocupa com o modo na qual Maria está preocupada com Ele. Maria estava preocupada em achar Jesus, mas o último lugar que ela foi procurar foi no templo. Nos cabe uma reflexão acerca disso. As pessoas hoje têm procurado a felicidade no lugar errado. Estamos procurando Jesus no lugar errado e queremos que Ele fale conosco. Queremos que Ele aprove os nossos projetos. Queremos que Ele realmente fale conosco e fale: tá tudo bem, vamos para frente. Não é assim. Esse é o tipo de palavra que mexe tanto comigo, porque é um cenário que é corriqueiro na nossa vida, acontece isso. E Jesus Cristo bateu muito forte nessa fase comigo de: eu não quero um pedaço de você, eu não quero 30%, 40%, eu quero você por inteiro. E é um momento onde Jesus Cristo fala e a Maria não entende, o José não entende. Porque uma verdadeira intensidade, ela realmente não pode ser entendida. Quem foi muito perdoado, muito é amado. Eu não consigo mensurar o amor de Deus pela vida do Adércio, pela vida dos outros irmãos. Então nos cabe hoje ser assim como a Bíblia fala conosco em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a mensagem profética que nós temos para hoje. E um dos maiores problemas da nossa juventude hoje não é nem saber que tem um pai, é ter a plena convicção que tem um pai, mas vive como se não tivesse. É escolher viver da maneira como quer, pelo bel prazer.
pelo simples fato de ter a liberdade que sempre quis ser conquistada. E percebe que isso é um problema recorrente. Não é de hoje que as pessoas andam com Jesus Cristo, conhecem a Jesus Cristo, mas não sabem quem Ele é. A palavra do Senhor nos fala no João, capítulo de número 14, versículo 9, que de diversos discípulos, Filipe questiona Jesus: Pai, quem você é? E Jesus Cristo responde: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês ainda me perguntam: quem sou eu? Quem é o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. As pessoas muitas vezes estão presas ao ofício que tem na igreja, ao cargo, ao ofício, ao trabalho. Andam com Jesus Cristo, fazem o que Ele faz, andam como Ele andou, mas não sabem quem Ele é. É uma realidade muito dura da nossa igreja brasileira, de realmente saber que o ofício não nos leva para Cristo, mas mesmo assim continuar fazendo. Nós fomos ensinados de uma maneira errada, que nós precisamos de um ofício para adorar ao Senhor, que eu só adoro ao Senhor se eu estiver com o violão, com a guitarra, com o baixo na mão. Eu também sou músico, eu sei como é que é esse negócio. Para mim foi muito difícil no começo abrir mão de não, eu só adoro com a minha guitarra. Para ouvir o culto é meio difícil, mas o Senhor veio me mostrando que o culto é muito mais além daquilo que você pode fazer. O culto a sua vida é um culto. Desde o momento que o culto começa, que o culto termina, a sua vida é um altar perante o Senhor. Eu quero te trazer hoje a responsabilidade de você viver como se você fosse um altar toda hora na presença do Senhor. Assim como a palavra fala que o altar, ele arderá continuamente e a chama não se apagará. Essa é a verdadeira verdade que tem que estar dentro de nós. Que as 2 horas de culto, seja na semana, seja no domingo, venha ser só mais um reforço sobre aquilo que você leva na sua casa. A nossa irmã apontou muito bem acerca do lugar secreto. É ali que nós devemos estar. E é muito interessante, porque é tempo de nós largarmos tudo isso que tem nos desprendido, tudo isso que tem na verdade nos prendido, e nos desprender para ir para a presença do Senhor, independente do ofício ou do cargo que nós temos. Isso que nós estamos falando é sobre origem, é sobre aquilo que o Pai destinou a nós, é sobre aquilo que Deus, em sua essência, nos formou e nos gerou. Deus é o nosso Pai, esse é o princípio da sua identidade. Agora, tratando de identidade também, precisamos entender uma próxima questão, que seria o destino. Qual é o nosso nome? Como muito bem pontuado no nosso RG celestial, que o nosso Pai, que é Deus. E o nosso nome? Qual é o nosso nome? É interessante uma reflexão, que no Antigo Testamento as pessoas colocavam nome nos seus filhos, apontando para o futuro deles. Podemos dizer, Adonias, o amigo de Deus, filho de Davi. Moisés, o tirado das águas. É a partir disso, o nome do seu filho tem um significado. Tudo bem, Mateus, muito legal. Mas qual é o nome que está sobre nós? Cristo. Nosso nome hoje é Cristo. Porque Ele é o nosso nome, Cristo, que aponta para onde nós devemos ir. É Ele que deve ser o nosso alvo, o nosso caminho. É tudo o que devemos fazer, segui-lo, vivê-lo, amá-lo, Cristo. E perceba que isso é tão verdade, porque o nome que está sobre nós é Cristo, na qual Ele é o cabeça e nós somos o corpo. E é a partir deste momento que nós somos o corpo vivo de Cristo aqui nessa terra, na onde nós vamos fazer de tudo para que as pessoas entendam que todos carecem, precisam da mensagem do Evangelho. E perceba que em Mateus, no capítulo de número 16, existe uma polêmica muito grande entre os discípulos.
Porque uns dizem, não, ele é um profeta do Antigo Testamento, então, provavelmente seja Jeremias. Ou não, ele deve ser, dizem que é João Batista, ninguém sabe quem ele é. E Jesus Cristo indaga os discípulos dizendo, e para vocês, quem eu sou? Quem eu sou? E Pedro muito bem responde naquele momento, ele diz, Jesus, tu és o Cristo. Essa é a nossa maior mensagem. Nós em Cristo somos um. Mas para onde Cristo nos aponta? Para o Calvário. A mensagem do Calvário é a mensagem mais importante. Mas Mateus, eu não estou entendendo isso. Você está me dizendo que nós somos apontados para o Calvário? O Calvário é um lugar de morte. Realmente. Você que está me ouvindo aí, os irmãos que estão me ouvindo aqui, tenho que te contar uma coisa. Você foi gerado para morrer. É uma dura verdade, que na verdade nós hoje nós negamos em vivê-la. Nós não conseguimos dizer que o Evangelho ele é duro, que o Evangelho ele, na verdade ele nos confronta, ele nos traz em um lugar de responsabilidade, não onde nós devemos apenas segui-lo. Mas eu quero dizer hoje que nós somos gerados não para a morte, mas para morrermos e chegarmos num nível, assim como Paulo disse, porque as coisas para o mundo eu estou crucificado, já morri para elas todas, independente de qual elas sejam. E nós precisamos aprender a se desprender dessa origem, não onde nós só nos apegamos ao nosso começo. Todos somos filhos de Deus, se abracem, felicidade, faz até carnaval, é isso. É muito mais do que isso. Todos nós somos filhos de Deus, porque um dia cremos na mensagem do Evangelho e nos adequamos a ela, porque ela é a nossa base matriz para que nós possamos um dia chegarmos à estatura de varões perfeitos diante da presença do Senhor. E muitos de nós temos negado o nosso nome que nos aponta para o Calvário. Eu quero me apoderar da salvação, mas não quero viver como salvo. Eu quero me apoderar das bênçãos, mas não quero viver como remido. Eu quero abraçar aquilo que Cristo tem para mim, mas sem largar do pecado é difícil. É uma dura mensagem que nós precisamos aprender. O cristianismo, derivado da palavra cristão, significa pequeno Cristo. E qual é a lei que ele nos traz? Aquele que quiser, vira após mim, tome sua cruz, como o pequeno Cristo, e me segue. Essa é a mensagem de Cristo. Uma dura mensagem na qual nós devemos acordar todos os dias, com um sorriso de orelha a orelha, e dizer: glória a Deus, pois eu sou um pequeno Cristo. E por vezes, por nós não sabermos quem somos, por não termos claro quem é Deus, o nosso Pai, e para onde nós vamos, o Calvário, estamos vivendo de uma maneira dissoluta, ainda que certa. Como assim, Mateus? Eu vou te explicar. Toda luta legítima, ainda que não tenha Cristo no centro, é inválida. Mateus, eu quero ter uma vida boa. Mateus, eu quero trabalhar, quero estudar, quero fazer as minhas coisas. Parabéns para você, meu irmão. Eu aprovo a sua atitude. Cristo continua sendo o seu centro. Independente de tudo isso, não viemos aqui nessa terra para ter uma vida boa. Preciso ser sincero com você. Não viemos aqui nessa terra para vivermos de uma maneira na qual o mundo acredita que seja legal, é carrão, é casão, tudo bem. Se você conquistou isso, glória a Deus pela sua vida, que o Senhor continue abençoando a sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa: você veio para perecer em favor do Evangelho, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele colocou em nós uma verdade, e essa verdade é: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E que o Senhor possa continuar trabalhando isso em seu caráter. Estamos falando de um caminho duro, uma dura verdade,
que vai na contramão de muitas das ideologias que têm sido pregadas hoje dentro dos nossos púlpitos e dentro das nossas igrejas. Onde um Deus parece mais com a ideia de um Papai Noel que vai realizar os seus desejos sem nenhum tipo de prestação de contas. Basicamente é o que nós vivemos hoje. Mas eu quero dizer hoje, com uma rápida mensagem, estou caminhando para o final, que nós possamos nos gloriar em todas as penalidades que temos vivido hoje. Todos nós sabemos que o período na qual nós vivemos tem sido um período difícil sobrevivência, porque os ataques contra a igreja têm sido muito fortes, principalmente na área ideológica, legislativa, independente de qual seja a esfera. Mas eu venho aqui nessa noite te fortalecer e dizer para você que Cristo continua sendo o mesmo, que a verdade do Evangelho continuará sendo pregada nos quatro cantos desse mundo, e que a palavra do Senhor continuará trazendo vida e força para quem precisa. Que possamos nos continuar nos gloriando, assim como aconteceu com os discípulos. Atos capítulo número 5, versículo de número 40. E foi achado neles gozo por terem sido penalizados pelo amor de Jesus Cristo. O que eu quero dizer para você nessa noite, nessa rápida e curta mensagem, não vim aqui para cansar a igreja. A mensagem que eu vim trazer é essa: independente daquilo que aconteça, o Senhor continua sendo o Senhor na sua vida. Coloque o Senhor Deus em primeiro lugar, independente do cenário, porque Cristo é aquele que conhece todas as nossas dores. Ele, como parte do nosso corpo, como cabeça do nosso corpo, tem a plena convicção das nossas feridas. Ele tem a plena convicção de onde tem machucado toda a sua igreja. Mas a mensagem, a maior mensagem, é que um dia tudo isso vai passar, e que a glória que há de vir, que a glória que há de ser revelada, será muito maior daquilo que nós estamos sofrendo hoje. Então, já caminhando para o final da mensagem, estamos nos tratando nesse momento de um momento onde a igreja de Jesus Cristo tem vivido um período de ansiedade muito grande. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, se será uma nova alta nos preços, nos mercados, na gasolina e dos diversos nossos gastos. Mas eu venho dizer para você que ainda de tudo que aconteça, tudo que aconteça, não perca a sua fé em Jesus Cristo. Cristo deve ser a base da sua fé, pela mera existência, não por aquilo que Ele faz ou deixa de fazer, mas por tudo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. É com essa simples mensagem que eu venho finalizar, que o Senhor possa continuar falando no seu coração, porque a palavra do Senhor, ela é suficiente para preencher tudo aquilo que precisamos. Eu agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Sou Igreja de Deus.